Cícera tinha 45 anos e um olhar cansado, não pela idade, mas pelo peso invisível que carregava nos ombros, literalmente. Moradora de um bairro simples, era conhecida por sua força e dedicação à família. Mãe de 3 filhos já crescidos e cuidadora incansável da mãe idosa, Cícera raramente reclamava. Mas seu corpo já não escondia o que sua boca silenciava. As dores começaram há muitos anos, como pequenas pontadas no ombro esquerdo. No início, ela achava que era apenas cansaço ou má postura. Mas com o passar do tempo, as fisgadas se tornaram lacerantes, invadindo o ombro direito, em seguida, espalhando-se pelas costas, pescoço e braços. Ela começou a andar curvada, como se sua coluna tentasse encontrar um jeito de fugir do sofrimento. Cícera percorreu todos os caminhos da medicina tradicional. Fez exames laboratoriais, ressonância magnética, sessões intermináveis de fisioterapia e até acupuntura. Consultou reumatologistas, ortopedistas e clínicos. Recebeu o diagnóstico de fibromialgia, mas ainda assim, nenhuma explicação parecia tocar a verdadeira origem da dor. Os remédios fortes que os médicos receitavam traziam um alívio momentâneo, mas deixavam um rastro de sonolência, desânimo e um corpo que parecia cada vez menos seu. Mesmo nos dias mais difíceis, quando o simples ato de levantar da cama exigia esforço hercúleo, Cícera não parava. A rotina apertada não permitia. Ela tinha que cuidar da casa, preparar as refeições, acompanhar a mãe em consultas, manter os compromissos com a igreja e ainda ser o apoio emocional dos filhos. Sua dor era constante, mas invisível aos olhos do mundo. E, por isso, muitas vezes era tratada como exagero, como drama. Ouviu de conhecidos que era coisa da cabeça, que era só se distrair, que isso é falta do que fazer. O que ninguém sabia, nem mesmo ela, era que sua dor tinha raízes mais profundas do que qualquer ressonância poderia mostrar. Por trás dos ombros tensionados havia histórias guardadas, mágoas não ditas, emoções reprimidas desde a juventude. Era como se cada músculo do seu corpo guardasse uma lembrança mal resolvida. O tempo passava e Cícera resistia, mas resistir já não era mais o suficiente. Ela ainda não sabia, mas estava prestes a cruzar com alguém que mudaria sua vida. Alguém que, com uma escuta verdadeira e um olhar além do corpo, a ajudaria a decifrar o mapa secreto da sua dor. A dor silenciosa de Cícera. Era um domingo ensolarado, daqueles em que o calor parece mais leve por causa da fé. Cícera havia ido para um compromisso com seu grupo da igreja, como sempre fazia mesmo quando o corpo gritava por descanso. A fé era seu combustível, ainda que às vezes misturado com lágrimas silenciosas. Durante a roda de conversa, ela sentou-se um pouco mais afastada, como de costume, com as mãos nos ombros, massageando o lado esquerdo e tentando disfarçar os movimentos que fazia automaticamente para aliviar a dor. Quem olhava de longe poderia até achar que era só tensão comum. Mas Lúcia, uma senhora elegante, de cabelos grisalhos bem cuidados e sorriso calmo, percebeu algo a mais. Ela se aproximou delicadamente, como quem já sabia o caminho até o coração de alguém cansado. Você está sentindo um desconforto nos seus ombros e pescoço, não está? Perguntou com um olhar direto e ao mesmo tempo acolhedor. Cícera, um pouco sem graça, respondeu com um suspiro. Tô sim. Aliás, já estou acostumada com isso. Lúcia assentiu com um leve sorriso e fez outra pergunta. Essas dores são antigas, não são? São sim. Já tentei de tudo, mas não passam, respondeu Cícera, com a voz levemente embargada, como se alguém finalmente tivesse notado que ela vivia tentando esconder. Lúcia fez mais uma pergunta, desta vez tocando em algo mais profundo. Posso lhe fazer mais uma pergunta? Claro, respondeu Cícera, um pouco curiosa agora. Todas as decisões da sua família passam pela senhora, não é? Inclusive no que diz respeito ao seu esposo? Cícera se endireitou, surpresa. Seus olhos se arregalaram como se tivesse sido pega em um segredo que nem ela sabia que guardava. Como é que a senhora sabe disso tudo? Leu meus pensamentos? Lúcia deu uma pequena risada tranquila e respondeu. É muito simples, só pela sua postura já dá para perceber. Ela abriu a bolsa com elegância e retirou um pequeno cartão de visita. Entregou para Cícera como quem entrega um convite para uma nova vida. Ligue para mim. Eu posso te ajudar. Cícera segurou o cartão com certa hesitação. Seus olhos desceram lentamente até as palavras impressas em letras suaves.
Lúcia Toledo, terapeuta TRG. Naquele instante, algo diferente aconteceu dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, não era um médico falando em exames, nem uma receita nova com nomes complicados. Era alguém que a enxergava além da dor, além do corpo. Cícera guardou o cartão com cuidado no bolso do vestido. E naquele final de tarde, enquanto a luz do sol atravessava os vitrais da igreja e pintava o chão com cores suaves, ela soube, sem entender como, que alguma coisa estava prestes a mudar. Na manhã seguinte ao encontro com Lúcia, Cícera ainda estava com o cartão na mão, sentada na beira da cama. O nome terapeuta TRG parecia ecoar em sua mente como um sussurro insistente. Ela não sabia bem o que era a nova modalidade de terapia, mas havia algo no olhar de Lúcia, algo na maneira como ela leu com tanta naturalidade, que despertou uma esperança silenciosa, daquelas que a gente quase tem medo de sentir. Respirou fundo, discou o número, e a voz serena do outro lado da linha a acolheu como um abraço. Olá, Cícera. Eu estava esperando sua ligação. Na semana seguinte, ela chegou ao consultório simples, mas aconchegante. Havia cheiro de lavanda no ar e uma música instrumental suave preenchendo o silêncio. Lúcia recebeu com um sorriso leve, sem pressa. Pode ficar à vontade, querida. Aqui não precisa carregar nada sozinha. Cícera se sentou, com os ombros enrijecidos, como sempre, e o corpo tenso, quase desconfiado. Lúcia não perguntou apenas sobre as dores. Ela quis saber da vida, da infância, da juventude, do casamento, das noites em que Cícera chorava escondida no banheiro para ninguém ver, dos anos em que engolia o choro para não preocupar os filhos, dos sonhos que ela enterrou porque não era hora, das vezes em que disse tá tudo bem, enquanto por dentro estava se desfazendo. A cada sessão, algo se abria. Cícera chorava e às vezes ria das próprias lágrimas. Aos poucos, foi se lembrando de coisas que pensava ter esquecido, da exigência do pai, da ausência da mãe que havia abandonado a família quando Cícera ainda era adolescente e que só voltou décadas depois quando já não tinha mais saúde, do primeiro namorado que a fez se sentir pequena, além da responsabilidade que sua mãe lhe deixou para cuidar dos irmãos menores, ainda tinha que lidar com um namorado narcisista que só exigia de Cícera, do casamento em que aprendeu a obedecer mais do que a dialogar, e do peso que carregava desde menina de ser forte, sempre forte. Eu sinto como se estivesse carregando o mundo nos ombros, Lúcia, confessou certa vez, com a voz trêmula. Lúcia sorriu com ternura e respondeu. E está, Cícera. Só que esse mundo não é todo seu. Você pode devolvê-lo. Em uma das sessões, depois de um exercício profundo, Cícera se surpreendeu ao sentir, pela primeira vez em anos, uma leveza no ombro esquerdo. Parece que algo saiu, disse, surpresa, movendo o braço com mais liberdade. Saiu mesmo, Cícera. Saiu uma memória, uma emoção aprisionada. Seu corpo só estava te pedindo para olhar com carinho para ela. Com o tempo, Cícera começou a se reconectar com partes de si que estavam adormecidas. Redescobriu a mulher que gostava de dançar sozinha na cozinha, que tinha vontade de aprender algo novo, que queria se sentir livre sem culpa. Entendeu que sua dor não era castigo nem loucura, mas um chamado, um grito do corpo pelas verdades sufocadas. E embora ainda houvesse um caminho pela frente, agora ela não caminhava sozinha, nem curvada. Cícera estava, pela primeira vez em muito tempo, se levantando por dentro. A libertação e o renascimento. Os meses passaram. A cada sessão com Lúcia, Cícera sentia que algo dentro dela ganhava espaço. Era como se camadas antigas, tecidas com silêncios, medos e obrigações, fossem se desfazendo aos poucos. E sob elas, surgisse uma mulher que ela mesma já não lembrava mais que existia. Foi numa tarde chuvosa, em uma das sessões mais intensas, que Cícera chegou com os olhos inchados de tanto chorar antes mesmo de sair de casa. Hoje eu quase desisti de vir, confessou ao entrar. Tive uma crise. Uma daquelas fortes. Parecia que meu corpo inteiro estava gritando. Lúcia apenas acolheu com o olhar e a voz firme, mas suave. Então hoje é o dia certo. Sente-se, vamos escutar o que esse grito quer dizer. Durante aquele encontro, Cícera acessou uma lembrança enterrada há décadas. Ela, com apenas 12 anos, ao chorar com o peso das tarefas que sua mãe lhe deixou com a saudade que sentia dela, ouvindo o pai dizer que mulher que chora é fraca, que precisa aguentar calada.
Naquele dia, ela prometeu a si mesma que não choraria mais, que aguentaria tudo, que protegeria todo mundo. E assim o fez por mais de 30 anos. Mas seu corpo nunca a esqueceu. Lúcia guiou com leveza através da técnica de reprocessamento generativo. Deixe que doa, e para doer, para nunca mais doer, ajudando-a a acolher aquela menina assustada dentro de si. Cícera chorou. Chorou como há muito tempo não se permitia. E ali, no meio do choro, ela sentiu. Uma parte do peso foi embora. Naquela noite, ao chegar em casa, ela se olhou no espelho com olhos diferentes. Percebeu que os ombros, embora ainda marcados pelos anos, já não estavam tão caídos. O lado esquerdo, seu velho companheiro de dor, estava estranho, leve, como se uma corrente tivesse sido rompida. Na semana seguinte, fez algo que não fazia há anos. Dormiu uma noite inteira sem acordar de dor. E no café da manhã, surpreendeu a si mesma cantarolando uma música antiga que sua mãe cantava quando ela era pequena. Algo dentro dela estava voltando a respirar. Começou a dizer mais, não sem culpa, a pedir ajuda, a deixar a louça para depois, a olhar nos olhos dos filhos e dizer: a mamãe precisa de um tempo para ela. Aos poucos, a casa deixou de ser só uma extensão de suas tarefas e passou a ser também um espaço para se cuidar. E o mais importante, ela começou a se perdoar por ter sido dura consigo mesma, por ter tentado ser tudo para todos, por ter se esquecido no meio do caminho. Lúcia certa vez lhe disse: toda dor tem uma origem emocional, mas quando a gente acolhe essa emoção com verdade, o corpo se desamarra e a alma volta a caber dentro da gente. Na última sessão daquele ciclo, Cícera chegou diferente. Ainda com dores, sim. Mas agora, ela sabia que não era só o físico que doía, e que o caminho da libertação passava por dentro e não por fora. Ela se despediu com os olhos marejados, mas sorrindo. Eu achava que era meu corpo que precisava de descanso, mas era minha história que pedia para ser ouvida. Lúcia respondeu com a voz serena de quem já ouviu muitas histórias assim. E agora você está começando a escrever uma nova história. Naquela noite, Cícera caminhou pelas ruas da sua cidade com passos mais leves, como quem não carrega mais o mundo inteiro nos ombros. E pela primeira vez em muitos anos, ela caminhava ereta.